pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa do Meeting Office. Hoje nós temos aqui a arquiteta Mariana, conhecida como Mari, da Tue Arquitetura. Mariana, seja bem-vinda, obrigado pelo aceite. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Vou pedir para você se apresentar para um público nosso que ainda talvez não te conheça e contar um pouco da sua trajetória. Bom, vamos lá. Meu nome é Mariana, né? Estou aqui nesse mercado da arquitetura corporativa há quase 20 anos. Me formei pelo Mackenzie há 21 anos atrás. E aí comecei essa história aí no mercado, mas não comecei na arquitetura corporativa. Quando eu me formei, até um pouco antes de me formar, na verdade, eu fui trabalhar numa empresa de engenharia, que era uma empresa, queria fazer estágio, aquela coisa, né? Vamos entender o que é esse mundo da arquitetura. E aí fui trabalhar numa empresa de engenharia que fazia o tratamento de água do Lago do Ibirapuera. Horror, né? Se a gente for pensar, meu arquiteto, um horror. E eu era a paisagista do escritório. Então imagina que a minha carreira começou e terminou ali mesmo, de paisagismo. Não iam me deixar fazer um jardim do Burle Marx, né, na estação de tratamento, e a murta, acho que era o que resolvia a vida ali. E aí, dali, eu falei, não é para mim, vamos pensar num outro formato, uma outra coisa. E uma amiga me convidou para ir trabalhar no escritório dela, que fazia residencial, né? Eu já tinha entendido que a coisa grande não era onde eu queria estar, né? A edificação e tudo mais. E aí eu fui trabalhar com residencial. E, coincidentemente, essa amiga que me chamou, ela era sócia da Pierina, na época, né, da LPA. E aí fui trabalhar com as meninas, fazendo residencial. Quando a gente estava trabalhando juntas, fazendo, né, só fazia apartamento, casas e afins, apareceu um projeto da Blockbuster. Então foi meu primeiro contato com um projeto internacional, quando eu nem sabia que existia a tropicalização de projetos, não existia, acho que nem essa palavra. Né, a gente ia na raça, recebia aquele monte de books internacionais e bora traduzir e replicar as lojas. E aí ali foi, acho que quando deu um primeiro estalo e a gente ganhou a concorrência da Federação do Comércio, porque na época a FEComércio estava na Paulista, no prédio onde hoje é o Sesc. Certo. Então ali estava a administração do Sesc, a FEComércio, e eles resolveram que eles iam fazer um prédio para a Federação, que hoje também é um Sesc ali na 14 Bis, né? Sim, na 9 de julho. Na 9 de julho ali. Então a gente fez essa mudança. E acho que ali foi a hora que eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer da vida, né? Você participou do projeto? Do projeto da Federação do Comércio. Interiores ou da edificação? A gente teve muita interface na época com o prédio, porque como estava tudo muito integrado, foi muito legal. A gente entrou muito no começo do projeto, então a gente podia fazer intervenção desde o hall dos elevadores até a calçada e tudo mais. Foi um projeto muito casado, foi muito rico, assim, de experiência. E ali foi quando eu falei, acho que é aqui que o coração bate. E aí eu fui parar em 2005, através de um conhecido também, no Dante, no escritório do Dante Della Mana. E quando eu cheguei no escritório do Dante, eles estavam começando a crescer, né? O Dante já tinha aberto o escritório já fazia uns 5 anos, então a demanda estava grande, só que eram 3 pessoas, né? Era o Dante, tinha uma coordenadora, tinha uma arquiteta que tocava a obra, tinha o Antônio, que hoje é o diretor da Pitá. E aí a gente tocava junto ali, então tinha essa coordenadora aqui no final, ela coordenava ela mesma, porque não dava nem tempo, e a gente, cada um tinha sua célula de projetos. E assim foi, então foram 18 anos trabalhando nesse escritório, foi acho que minha grande escola, a minha grande casa, então trabalhei primeiro a primeira fase como Dante Della Mana, depois a mudança de marca, até quando o Dante se aposenta e a gente desenvolveu a nova marca, que era a Pitá. Então, eu fiz toda essa transição junto com o Antônio de troca de marca, né? Porque a gente começou a tirar o escritório daquele lugar autoral, de ter um nome de alguém específico, para essa coisa maravilhosa que virou como um coletivo de arquitetura, criativo e tudo mais, né? E aí, foram 18 anos. Aí, passados esses 18 anos, uma pandemia depois, eu acho que ninguém saiu igual, né, do outro lado do túnel. Ninguém saiu igual, Comecei a repensar um pouco o formato de trabalho, o formato do mundo corporativo que a gente vive hoje, porque o mundo da arquitetura corporativa está muito acelerado, né, assim, prazos muito cruéis, as pessoas muito ansiosas e tudo mais. E acho que também bate um pouco daquele lado mãe, as crianças começando a crescer,
perto da adolescência. E eu falei, esse trem vai passar se eu não entrar. E eu vou me arrepender depois. E aí eu resolvi que era hora de repensar o meu formato de trabalho, né? E eu acho que eu me desencaixei um pouco do escritório tão grande e eu resolvi, né, voar esse voo solo e abrir a Tuya Arquitetura, que está sendo maravilhoso, assim. Está sendo um sonho que eu nem sabia que eu tinha. E qual é que é a proposta da Tuya? Então, a proposta da Tuya ainda é seguir nesse mundo corporativo, né? Mas olhando com um pouco... Acho que eu trago um pouco desse meu lado do residencial, que acho que nunca foi embora, desse atendimento quase que residencial no corporativo, assim, né? Então, a ideia era ser mesmo um formato menor, continuar no corporativo, fazendo bons projetos, olhando para o cliente e construindo a várias mãos, né? Então, aquela ideia de ser um coletivo de arquitetura, eu falei, por que não? Por que o arquiteto tem que trabalhar sempre sozinho? Por que o arquiteto não junta com outro que tem uma especialidade melhor ou que entende, né? E não faz isso acontecer junto? Então, é isso que a gente está fazendo. A gente está se associando também, né, dependendo do projeto, a outros arquitetos, né, arquitetas que consigam fazer com que a gente entregue para o cliente o melhor que a gente pode. Que o cliente recebe no final o melhor da especialidade de cada um. Entendi. Né? Parece que tem uma tendência também das empresas quererem que o ambiente seja quase que uma casa, né? Uma nova casa para os colaboradores. Para os colaboradores. Mas deixa eu ver se eu entendi direito um pouco, a gente estava conversando antes. Você foi ninada com histórias de... Era uma vez um homem chamado Oscar Niemeyer. Pois é. Como é que foi isso daí? Pois é, bem por aí. Acho que a arquitetura começa a aparecer na minha vida bem cedo. A gente tem aqueles ídolos da infância, acho que meu avô materno foi um deles. Ele era um dos primeiros engenheiros arquitetos, nem existia a profissão assim regulamentada. Ele se forma na Federal do Paraná. E aí o diploma dele até tem atrás, escrito à mão pelo diretor da faculdade, também é arquiteto, sabe assim? Também, né? Também. Tipo, engenheiro civil, mas também é arquiteto. Então eu acho que ele tinha muito esse olhar dessa estética, né? Ele não era um engenheiro tão funcional, né? Precisa ficar de pé. E a gente cresceu com essas histórias, porque ele fazia estradas de ferro e depois ele fez a barragem do Lago de Brasília, né? O projeto da barragem do Lago Paranoá é dele. Então a gente cresceu com aquelas histórias do acampamento da engenharia, da chegada do Niemeyer, né, que era sempre um evento, as discussões de como que a gente vai fazer aquilo ficar de pé, porque ele falava, graças a Deus essa função não é minha, porque aquele congresso ali, né, a armação não dobra, né, dessa maneira e tudo mais. Então acho que vem aí um pouco desse berço, assim, e fora isso, como ele era do Sul, a gente, não sei se vocês já fizeram a viagem de Paranaguá, a viagem da estrada de ferro. Não. Vale a pena, porque a gente fazia todas as férias, né? Porque ele era de Curitiba, a gente ia visitar a família e ele não deixava que a gente não fizesse essa viagem. E ele sempre contava a mesma história. Então acho que a gente já até esperava, a gente já sentava no mesmo banquinho. Já sabia que para onde ia. E ele falava que as estradas de ferro na época eram um reflexo das estradas inglesas. Eram os ingleses que faziam, né? Essa estrada do começo do século passado. E aí, quando os ingleses chegaram aqui, a estrada hoje ela é engastada na montanha. Então, tem momentos que ela está flutuando praticamente, assim, maravilhosa a vista. E aí ele falava que os ingleses falavam, a gente não faz prateleira, a gente faz estrada. E quem fez foram os irmãos Rebouças, né, que fizeram essa estrada. Então, eu acho que eu cresci nesse mundo dessa magia dele contando, e eu falava, dá para fazer diferente. Dá para a gente construir espaços que as pessoas ocupem, né? De como que a gente pode modificar um pouco a vida de alguém através do espaço que ela ocupa. E hoje, passados-se muitos anos, eu vejo que a gente consegue fazer tudo isso no ambiente de trabalho, que é isso que você está dizendo, né? Justamente por que transformar o escritório na casa das pessoas, né? Faz o menor sentido, se a gente for pensar, né? Só que eu acho que hoje, esse mundo está tão misturado, quem é agente pessoa física, de quem é agente pessoa jurídica, que ou você transforma aquele espaço que a pessoa passa muito do tempo dela num ambiente acolhedor, agradável e tudo mais, e por que não inspiracional, né? Porque as pessoas têm que ter inspiração dentro do próprio trabalho, que eu acho que vem daí essa tendência de tentar tirar aquela ideia do começo do século, né? Década de 40, que você via aqueles escritórios todos enfileirados, as pessoas trabalhando. Isso é alguma coisa que eu estava conversando com o Guma ontem, né? A gente estava batendo um papo. E até comentei da Pierina, que ela fez uma palestra para a gente esse ano, durante a Revestir.
E ela fala sobre a evolução dos escritórios, né? Então, desde década de 30, como que era, década de 20, 30, 40, 60, e vem mostrando toda a evolução disso até o momento hoje, pós-pandemia, como está sendo a ocupação, né? Exato. Pensar que a gente tinha, né, década de 30, sei lá, um papel saía na sua mesa, ele rodava para mim, ia passando até chegar no departamento que ele tinha que chegar. Hoje a gente não tem papel. Então, mas isso é uma coisa que eu, na década de 80 e 90, vivi ainda antes do computador, dentro da empresa, né? E você fazia uma requisição, assinava, passava pro seu chefe, que assinava, que passava por outro chefe, até chegar no financeiro. Né? O papel já tinha andado. Já, e aí, assim... Você já não precisava mais do negócio. Quando o negócio voltava para autorizar a compra, né? Sim. Demorava algum tempo, né? Mas... E você tinha office boys por andar. Para fazer essa... Office boy por andar. Para fazer esse trâmite. Mas você sabe que eu acho que a gente tem que olhar para isso no sentido de que as urgências eram diferentes. Porque a gente sabia que existia esse prazo. Então não adiantava falar para o cliente, eu tenho passos. Hoje, com o computador, o cliente fala, ele te dá a demanda e amanhã ele acha que ela está pronta. Não. Assim como já tem a foto no Pinterest. Exato. Então eu acho que a gente tem que voltar a olhar, né? Quando eu me propus que eu ia sair do escritório em agosto do ano passado e que eu ia fazer 6 meses de um sabático para me reorganizar, repensar, e eu saí dia 1º de agosto e eu fechei meu primeiro contrato dia 30 de agosto, ou seja, meu sabático não adiantou de nada, eu parei para olhar para isso. Será que todo mundo precisa dessa urgência, né? Ou será que a gente pode talvez voltar um pouco a esse romantismo de antigamente? Deixa eu criar para você, deixa eu, né? É que eu acho que são outros tempos, né? Até porque antes você mandava uma proposta comercial para o cliente, um pedido, seja como for, por correio. Por correio, ou você tinha um office boy que ia levar isso daí. Então você não tinha motoboy, você não tinha... Eu acho que essas agilidades... A evolução foi o fax, entendeu? E que é maravilhoso, né? Se a gente for parar para pensar, quem inventou aqui chega com a sua letra do outro lado. Né? Como é que isso... É um enigma, né? E hoje a gente está falando em inteligência artificial, né? Sim. Agilizar processos, melhorar... É maravilhoso, eu acho que é uma tendência. Eu acho que a inteligência artificial veio para ficar, mas ainda acredito nela, né? Não sei se é uma ingenuidade da minha parte ou não, mas eu acredito nela como uma ferramenta. Porque eu acho que ainda o input, quem põe é o ser humano. Não, é o ser humano. Se você não imputa a formação correta, ela vai te dar um outro resultado. Então eu não acredito muito que ela vá substituir a arquitetura, tem muita gente que fala, né? Mas assim, se você falar, faz uma casa de 3 quartos com 3 janelas, ela vai fazer qualquer coisa, mas ela vai fazer. Então pode ser que a gente, imaginando que a gente ia ter um mundo, né, de casinhas todas copiadas, mas você tem que ter do outro lado, né, o cara que tem o cognitivo mínimo, né, de imputar aqueles dados e até de pôr a emoção naquilo que está, porque a inteligência artificial não vai ter esse lugar, né? Se você vai fazer um escritório, você fala, eu quero que as pessoas sejam felizes quando elas entrem aqui. Se eu puser uma coisa mal colocada na inteligência, vou fazer uma festa do... Até porque quando você vai fazer um projeto corporativo, você vai ter que entrar na cultura da empresa. E assim, é muita empatia e muita sensibilidade. E são coisas que eu, particularmente, acho muito difícil, quase impossível, de você colocar isso num prompt. É isso. Né, do que você está sentindo. Né? Quando você começa a fazer um desenho, talvez seja mais fácil de você expressar do que pedir para alguma inteligência fazer isso daí. Nossa, total. Eu acho que a grande sacada assim, do nosso trabalho, e que a gente faz muita questão, é que cada projeto tem o DNA da empresa que contratou, né, aquele projeto para aquele momento também. Porque eu acho que hoje as empresas também estão flexíveis no que somos, como o que representamos e o que queremos ser, né? Então, eu acho que o projeto hoje ele retrata muito o momento, talvez, dos próximos 5 anos, né? Sei lá, mas eu acho que os escritórios estão virando quase que as flag stores das grandes marcas, né? Eu acho que a moda e a arquitetura, elas se misturam, às vezes, nesse lugar, né? Então, assim, as grandes marcas que criaram as grandes lojas na Champs-Élysées, sei lá, e ali é meu ponto de aparecer. E eu acho que os escritórios, quando perdem um pouco essa, não digo uma relevância, mas quando a gente entendeu com a pandemia que a gente não precisa estar lá para a coisa acontecer, ou a gente faz com que o escritório vire esse lugar de relevância
e a cultura da empresa. Então, se eu vou conhecer a empresa, eu vou conhecer a empresa tanto lá dentro, né? Então, é lá dentro que eu vou saber como é que é a cultura, como é que é. Se não vira a empresa minha, a sua, e cada um tem a sua regra. A empresa do dono, né? Exato. Mas eu acho que o que agrega as pessoas, no final das contas, né? É a cultura que se espalha. Por isso que a gente consegue ter tantas empresas globais que tá com a sede fora do Brasil, e aqui a gente tem uma réplica porque existe uma cultura. Então eu acho que o escritório ele faz com que as pessoas façam parte daquele clã de alguma maneira, mas a gente já entendeu que ele tem que ser um espaço atrativo, senão eu fico em casa, né? Se eu tiver que fazer um trabalho focado, eu vou estar na minha casa, vou pensar, eu vou estar muito mais focado e tudo mais. Como é que eu faço pro cara ir pro escritório? Eu crio um espaço melhor do que a casa dele, para ele focar. Né? Então eu vou trabalhar acústica, eu vou trabalhar no espaço que ele fique quieto, que não vai ter filho, marido e ninguém interagindo, e eu vou fazer. Ou então, como é que eu faço com que essa minha cultura se dissemine e todo mundo trabalhe? Eu tenho que ter colaboração. Então eu vou fazer espaços de colaboração e de criação, e todo mundo junto, trabalhando, criando momentos. O que eu preciso menos hoje em dia, cada vez? A estação de trabalho, né? Se a gente for parar para pensar, por que hoje a gente... É mais para inspirar do que para trabalhar. Para trabalhar, a estação de trabalho precisa existir, porque o ser humano precisa ter o ponto, aqui é o meu lugar, né? Então eu tenho a minha cadeira, eu tenho o meu posto, e eu tô aqui porque eu tô ouvindo o que o cara do lado está falando, de certa forma a gente está trabalhando junto. Mas ela acaba que ela mudou até de papel. Ela virou um papel, né, assim, não preciso mais sentar nessa mesa todos os dias. Se eu estou trabalhando com você, eu vou sentar do seu lado. Amanhã eu estou trabalhando, né, com uma, eu vou sentar do lado dele. Então, eu acho que as dinâmicas de trabalho, que é uma coisa que já se fala lá fora há muito tempo do cross-function, né, que é justamente você, se eu sou do marketing, mas eu estou trabalhando com o jurídico, eu preciso essa semana sentar do lado da menina do jurídico, porque ela vai, né, me ajudar e a gente vai trocar e o trabalho vai sair. Então eu acho que isso tudo misturado faz essa nova caldeirão aí. E como é que você consegue, de repente, mostrar para o cliente que o que tem de tendência hoje no mercado corporativo em relação às áreas de colaboração, né, umas áreas mais para a pessoa estar focada. Então, de deixar claro para o cliente que assim, olha, você não precisa dessa área porque está todo mundo querendo, que nem aquela história dos puffs amarelos, verdes e vermelhos que todo mundo queria colocar, né? Aquela moda das techs que todo mundo queria reproduzir. Como é que é essa conversa com o cliente para entender exatamente o que ele quer? Porque uma coisa é o que ele aspira, uma coisa é o que ele é, né? Como é que é essa conversa e com o que você conversa nas empresas? Olha, eu acho que essas conversas, normalmente, a gente tem lá os stakeholders de projeto e acaba ficando muito nesse nível, né? Não é uma conversa que a gente leva para toda a empresa. Mas a gente tem algumas maneiras de fazer isso, né? A primeira maneira é isso mesmo, é entender quem é você, o que você precisa e qual é o momento da tua empresa. Então é mostrar para ele que às vezes ele está em 3 lajes, mas que ele poderia estar em 2. Aí você já mostrou para ele que ele está economizando dinheiro e tudo mais, é um lugar que pega. Bolsa é um lugar que sempre pega. Outra coisa é você mostrar no tal do benchmarking. Então o que o meu concorrente está fazendo? Estou para trás, ou não, estou bem, né? Então, assim, sei lá, você quer ter só estação de trabalho ou o outro está só querendo ter puff? Será que existe um meio do caminho aqui? Como é que você trabalha? Olha, se você trabalha dessa maneira, talvez a colaboração faça mais sentido, você ter mais áreas ou não. Então, entendendo muito bem quem é a empresa, eu acho que faz com que o próprio usuário e o dono do projeto, vamos chamar assim, porque às vezes não é nem... né? Se a gente fala dessas grandes internacionais, por exemplo, tem uma matriz que vai dar alguns inputs aí do que eles já testaram e tudo mais. Mas eu acho que a gente tem assim alguns artifícios de projeto. Então a gente sempre fazia muitas dinâmicas com pessoas chaves do projeto, então que eram indicadas e, né, cabeças de áreas. E depois, dependendo do projeto, a gente conseguia explodir isso até para 100% da empresa. A gente conseguia criar aquelas pesquisas digitais. E eu vi muita coisa legal, sabe? Do que coisas assim de dia a dia que você não está percebendo que o teu colaborador precisa, até coisas que são operacionais mesmo. Então, uma vez a gente fez uma farmacêutica enorme, uma farmacêutica sueca, que vai muito nisso que você está falando, que estava vindo com change management absurdo. Bora abrir todo mundo, o diretor não vai ter sala. E no Brasil, ainda existia o status, o diretor tem que ter sala.
Então, como é que a gente vai resolver isso? Será que a gente pode resolver com uma sala de reunião, um team room, por exemplo, que quando você está aqui você usa, mas quando você não está, teu time usa? Pode ser uma ideia. Então, a gente ia, né, tentando encaixar a cultura, mas também tentando trazer o que o mercado pedia, né? Essa pesquisa, falando aí já dessa história de abrir para todo mundo, por exemplo, a gente percebeu que eles tinham um problema que não tinha nada a ver com a arquitetura de Wi-Fi. O Wi-Fi da empresa não funcionava. Então eles perdiam prazo, não sei o quê, o Wi-Fi não funcionava. Mas por que não funciona? O que a gente pode fazer? Aí a gente descobriu que todos os funcionários trabalhavam ouvindo música. Então a rede sobrecarregava, porque estava todo mundo ouvindo música. Então o que a gente falou? Podemos ter um Wi-Fi separado para música? Em vez de chegar para o teu funcionário e falar, você não ouve mais música. Podemos ter o Wi-Fi da música? Podemos. Então é esse olhar, entendeu? De vamos entender para quem eu estou projetando. Porque essa história do Wi-Fi da música só funciona para esse cara. Não é uma coisa que eu vou sair replicando por aí. Mas ali você está agradando uma parte daquela população, você está mudando a cultura da empresa, mas você está abrindo. O RH não ficou magoado com você? Do tipo, poxa vida, ela está fazendo um trabalho aqui que eu deveria ter feito e não fiz. Eu vou te falar que eu acho que muitas vezes os RHs das empresas eles são sobrecarregados, porque o projeto sempre cai na mão deles, né? Então o cara já tem que cuidar de uma batalhão de gente e ainda de um projeto. Então eu acho que nesse caso ele ficou até agradecido. Porque a gente fez esse projeto muito interessante, que a gente fez a muitas mãos e com muita participação do RH. Foi dali que a gente entendeu, por exemplo, por causa da ajuda do RH, a gente conseguiu um santo lá que fazia uma pesquisa pra gente durante um mês das estações de trabalho. Ele ia pondo uma bolinha, tem gente, não tem gente, tem gente, não tem gente, 3 vezes por dia. Aí a gente entendeu que das estações de trabalho que a gente tinha na empresa, 25% eram vazias. Em algum momento do dia. E muitas eram vazias o tempo inteiro. E o que a gente tira daí, né? A gente tem gente que está de férias, a gente tem gente que está de licença médica, a gente tem gente que está em reunião na rua. E aí a gente conseguiu mostrar, até falando isso para o cliente, que a gente não precisava de estações 1 para 1 mais. Que a gente podia reduzir 20% das estações de trabalho, que a gente já tinha um gap aí de 5%, mas que ele podia ter espaço para outros usos. Que o metro quadrado dele é caro para ter 25% inativo. Claro. Né? Então, eu acho que muitas vezes o RH ele é um bom aliado. Agora, uma coisa que eu gosto de saber sempre de todos os arquitetos, para criar sempre um clima mais de fraternidade, de irmandade, com quem que é mais difícil conversar? RH, Facilities, TI ou financeiro? Olha, a gente tem um desafio agora, hein? Eu acho que cada um tem o seu. Com a sua resposta, porque os caras vão que depois, olha, eu assisti o programa. Eu assisti o programa, né? Não, eu acho que assim, o financeiro, né, ele é aquele lugar que dá o norte do projeto. Então, eu acho que ele vem o primeiro tom do quanto vem de budget, ou qual a expectativa e tudo mais. Então, acho que se a gente andar alinhado com a expectativa do financeiro, o financeiro tá ótimo, né? Já é bom. Até consegue abrir umas exceções aqui e ali, do tipo, tá faltando aqui uma cerejinha nesse bolo. O RH, ele ajuda muito a gente nessa história de entender o DNA da empresa, de quem é quem. E quem vai me nomear, quem vai me dar os status, as hierarquias, e muita parte do que a gente tem que ou entender e confrontar, ou entender e reorganizar, vem do RH. Então, o RH, na verdade, ele aparece muito num começo de projeto e depois, né, eu acho que é um lugar assim de... O Facilities é o cara que vai do começo ao fim. Né? Que vai acompanhando do começo ao fim. Então, eu acho que o Facilities é aquele cara que vira o seu grande aliado de projeto. Porque se você cai nas graças do Facilities, do projeto... Tudo anda melhor. Tudo anda melhor. E aí, eu acho que a gente tem aquela via de 2 mãos ali com o Facilities, né? Então, o Facilities, no final do dia, tem uma bucha de manter aquilo naquele status... Ali. Funcionando e bacana e tudo mais. Então também dá para dar umas ajudas de manutenção, de otimizar. A gente está falando hoje no mundo de sustentabilidade, então como que a gente otimiza acabamentos e manutenção e de tudo mais. Então eu acho que o Facilities, ele vira aí um grande aliado, parte do projeto, na verdade, né? Eu acho que o Facilities é o cara que você tem que sentar do mesmo lado da mesa. Se você estiver junto, né? E faltou um. TI. TI é o grande desafio. Pessoas de TI que me perdoem.
Né, os responsáveis de TI. Porque TI é a parte morosa do projeto. É a parte que vem por último, né? Porque até eles definirem o tipo de equipamento, o que vai ser feito, qual é o tipo de automação, tudo mais, às vezes o projeto já está lá nos finalmente e Tem que voltar para trás. e cai aquele monte de equipamento multimídia, por exemplo, né, na cabeça. E aí projetos você tem um cronograma que você fala, vou conseguir entregar, mas o equipamento vai chegar daqui a 6 meses, né? Então, o TI é a ginástica do projeto. Então, a gente brinca, quando começa um projeto assim, desses mais complexos e tudo mais, primeiro dia, a gente nem fechou o contrato, me dá o contato do pessoal do TI, já deixa eu marcar uma reunião, porque eu acho que TI, senão multimídia, vai ser lá para frente trabalhoso. vai ser lá pra frente que vai dar o gargalo. E daí você tem o projeto todo lindo, e a sala de reunião tá sem a TV, porque não chegou a videoconferência, e porque não sei o quê. E... Põe uma tela só. É isso. Imagina, né? Aquela coisa. Vamos estimular a imaginação dentro da empresa. Tá vendo aquela tela? É bem isso mesmo. Você trabalhou com muitos projetos internacionais, né? Até você mencionou a questão de tropicalização. Tem algum caso que, de repente, de um projeto que você tenha tocado, que você possa falar, de uma alteração que vocês fizeram, que de repente o pessoal lá fora falou, gostei. Tipo, camisas stop, gostei, Fernandinho. Né? Que assim, de repente, exportou? Tem. Eu acho que uma das grandes coisas assim que a gente entendeu é que o brasileiro é diferente. E a gente está atrás ou está... Não, eu digo culturalmente mesmo. Tá, eu acho que hoje a gente pode ficar até feliz que a gente não está assim tão atrás, né? Eu acho que muitas tendências vêm lá de fora, vieram, mas eu acho que a gente está acompanhando bastante. Mas quando a gente fez um projeto, por exemplo, que a gente mergulhou dentro do cliente, a gente passou um mês em Nova York, dentro do cliente, trabalhando lá de dentro. Então a gente quer entender a cultura de vocês e a gente quer... E era uma dessas, tá? Uma dessas, né, de tecnologia, streaming e tudo. Aí a gente falou, tá bom. Só que era um escritório ali na frente do World Trade Center novo, ali do prédio, tudo mais. Maravilhoso, lindo, mas branco. Então era um escritório assim, totalmente branco, totalmente sem cor. E a gente falava, isso aqui não vai funcionar nunca no Brasil. Né? Tipo, a gente não é assim. A gente abraça quando a gente conhece as pessoas, Então, a gente falava para eles, olha, é maravilhoso, a gente entende que a gente tem que chegar num lugar, numa unidade, mas o brasileiro não é assim. O brasileiro precisa de cor, o brasileiro precisa, né, de ambientação e de outras coisas. E foi super legal, porque a matriz abraçou a gente de uma tal maneira que a gente pôde criar espaços e tropicalizar de fato, e acabou replicando isso em alguns momentos, assim, sabe? Opa, acho que pode também trazer um pouco para cá, né? A mesma coisa quando a gente fez uma escola, né, também internacional. A gente também, de novo, né, é sempre legal ir conhecer, né? Então essas viagens para mim eram muito enriquecedoras, porque toda vez que eu chegava lá, você consegue entender muito mais do que está acontecendo fora, e existe uma diferença cultural, não tem como. E aí, da mesma coisa, né? Era uma escola para criança pequena e aquela coisa muito americana com sofá de couro e não sei o quê. Eu falava, mas gente, as nossas crianças sobem em árvore. Né? É real que a gente sobe Existem em árvore. cobras andando pela rua, né? Existem cobras, né? E você sabe que você falou da cobra, entrando num dos laboratórios, eles tinham uns aquários com uns bichos. No Brasil nem pode, mas lá podia. E eles tinham umas baratas, que segundo eles eram amazônicas. Mas elas eram as maiores baratas que eu já vi na minha vida. E aí eu falei, gente, isso aqui não pode ter no Brasil, por exemplo. Porque essa barata nunca vai estar dentro desse aquário. Ela vai estar em uma mesa de todos os professores, mas ela nunca vai estar nesse aquário, né? Então, eu acho que isso, assim, era a grande sacada que a gente conseguia falar para eles. O brasileiro é diferente, né? A gente trabalha de outra maneira e tudo mais. E a gente conseguia levar um pouquinho, assim, dessas pílulas para que fossem usadas, né? E quando você participou no Nubank também? No Nubank era uma época que eu já estava só supervisionando as equipes e tudo mais, então eu via, porque eu estava sob, né, a minha história lá, mas não era eu que estava no dia a dia do Nubank. Que tem a piscina de bolinha, né? Do Nubank. Tem algumas coisas ali que... eu acho que era uma fase ali do projeto, né? O Nubank veio
muito para confrontar os bancos tradicionais, né? Vieram com essa proposta. Com essa proposta, né? Então eu acho que... Já pela cor, diferente. Já pela cor, né? Já tinha uma disruptiva, né? Uma cor disruptiva, né? Porque o banco é laranja, azul, vermelho, né? Sei lá. Então eles já tinham essa coisa dessa cor muito forte, e eu acho que essa vontade de a gente é diferente. A gente quer ser diferente, né? A gente quer mudar a forma do banco trabalhar. E eu acho que ali foi meio que dentro desse lugar, sabe? Bora desconstruir o que é um hall de banco, né? Sim. E eu acho que também veio num momento que eu acho que agora é uma tendência que tá diminuindo um pouco, que era o boom do Instagram, que era o boom das redes sociais e tudo mais, né? Então, os escritórios queriam ter os espaços instagramáveis. Então, se você olhar a rede social de todo mundo do Nubank, todo mundo tem uma foto dentro da piscina de bolinha. Né? Então eu acho que também tinha esse lugar de bora aparecer para o mundo sem ser o Google, né? Que era a grande referência que todo mundo tinha de um projeto disruptivo e tudo mais, né? E que tem momentos quase cenográficos mesmo, né? Para poder chegar naquele lugar. Mas eu acho que eles tinham que ser aquele lugar, né? Que o Google tudo vale no bom sentido. Né? A gente não é uma coisa só, a gente é o maior site de busca. Então, enfim, eu acho que vem um pouco desse lugar, assim, de vamos desconstruir o que um banco é. Mas você está afogado em dívidas? Afogue-se na nossa piscina. Afogue-se na nossa... Ou comemora, né? A piscina do Tio Patinhas, né? É verdade. E você trabalhou em várias startups também, né? Com projetos. Sim. Foram muitas. Eu acho que foi bem bacana. Foram quase todos os projetos, né, dessas empresas de tecnologia passaram pela minha mão, e cada uma com um aprendizado, com um olhar diferente. Então, assim, tinham empresas que a gente tinha que replicar simplesmente. Então, você não sabe se você está em São Paulo, se você está... E de propósito. Então, se você está no escritório de São Paulo, de São Francisco, ou na China, é o mesmo escritório, com a mesma dinâmica. A cafeteria vai estar no mesmo lugar. E por quê? Porque eles, dentro da cultura deles, eles entendiam que você tinha que se sentir em casa em todos os sites como se você estivesse no seu próprio. Então, se eu estou na minha mesa, eu sei onde está o café, porque o café está do lado da entrada à esquerda. Então, era um jeito de acolher a pessoa, porque eles eram uma empresa também super digital, e que eles trabalhavam muito rodando os sites do mundo. Então, ele falava, eu não quero que ninguém se perca. Não é porque eu estou trabalhando em outro lugar que eu não sei onde eu estou. Que é uma forma de olhar para o projeto. Então não vai ser o projeto disruptivo e tudo mais, porque ele vai ser o mesmo projeto. Mas a ideia, o conceito... Mas o conceito é super legal, né? Aí quando você chega e fala, por exemplo, de uma Netflix, assim, né? O grande motim deles era: a gente vai fazer um site novo e que a gente quer que reflita quem a gente é e o que as pessoas enxergam através da gente, no sentido de bora colocar essas séries aqui. Então, assim, era um momento, né? Isso Stranger lá? Things, aqui no Brasil. Aqui no Brasil. No Brasil. Né? Até foi um site bem diferente, que fez um super sucesso, e eles replicaram, sim, algumas coisas que a gente criou aqui para lá. E então era isso, né? Assim, o que as pessoas estão ouvindo, estão vendo e tudo mais, né? A Casa de Papel estava super na época. Em alta, assim. né? Então tem lá um grafite com o personagem, né? Então tinha setor, assim, eles brincavam que a gente tinha que ter vários easter eggs, né? Esse especificamente não era um tal do easter egg, porque não estava nada escondido. Mas a gente tinha, sei lá, a rosquinha que o personagem comia tatuada, olha, estampada na laje, lá em cima. Então só se você parasse para olhar para cima é que você ia ver que aquilo existia. Então tem algumas sacadas que nessas empresas a gente podia fazer umas pequenas brincadeiras com a arquitetura, para que a arquitetura fosse sendo descoberta sempre pelo funcionário e por quem visitasse, né? Então sempre tem alguma coisa nova. Nenhum lugar que eu olho, eu já vi tudo, né? Então tinha esse espaço para isso. Esse mote, né? Essa proposta. Isso te abre um leque enorme, absurdo, né? A gente, nesse projeto, depois a gente fez um outro lá, 10 andares, que a gente se afogava em tecidos, né? Quando a gente via, porque era tanta possibilidade, eram tantas combinações, e porque acho que foi quando começou esses projetos que começaram a aceitar sair do bege, dos básicos e do, né? Do cinza. Do cinza, explodir cor, né? E trazer
um público muito jovem vindo. A gente pegou esse anos 2000 aí, a troca de geração, né? Depois dos anos 2010 e tudo mais. Então, você pegar um millennium e colocar ele num escritório cinza, bege e tudo mais, ele não fica. A geração nova agora, Z, sei lá, já pior ainda. Né? Então, esses escritórios também vêm com esse lugar de começar a atender um público que está chegando no mercado de trabalho. Né? Que, certo ou não, não cabe aqui, mas eu acho que é aquela pessoa que, hoje em dia, as pessoas chegam, o que você me oferece para eu trabalhar para você? Sim. É isso mesmo, é isso mesmo. E não o que, não né? O que eu tenho para oferecer. O que eu tenho para oferecer, então, eu acho que é a primeira pergunta. Então, o escritório de hoje, ele oferece muito, até para segurar talentos mesmo. E uma questão que a gente já conversando antes, que eu acho que seria interessante, como é que você vê a acessibilidade incorporada nos projetos? A visão já está bem incorporada no Brasil, ou ainda tem que alertar a empresa que é preciso pensar nisso? Ou a acessibilidade é só a palavra e a funcionalidade daquilo não... Eu adoro esse assunto, sou a rainha da acessibilidade. Eu acho que é um assunto que não dá mais para não ser pauta, sabe? Eu acho que, e quando a gente fala de acessibilidade, a gente está falando de necessidades especiais, né? Eu não estou mais falando do cadeirante ou não, porque uma grávida está numa necessidade especial. Claro. Né? Uma pessoa que está com uma perna quebrada, que é temporária. Então, assim, a gente pode pensar nas necessidades permanentes, mas a gente também tem que pensar, porque eu já tive muitas conversa com o diretor e tudo de empresa e fala, mas eu não tenho nenhum funcionário com uma necessidade especial. Eu falei, mas amanhã você pode quebrar uma perna. E você vai se arrepender do teu escritório, não tá, né? Então, eu acho que a gente está muito longe do tal do desenho universal, no sentido de que é muito difícil a gente conseguir atender, porque quando a gente fala de acessibilidade, a gente tem que falar da pessoa de baixa estatura e da pessoa que tem 2 metros de altura. Porque ela também está numa necessidade especial, né? Idades diferentes. Idades diferentes, condições diferentes e tudo mais. Mas eu acho que é um assunto que hoje em dia não dá para a gente deixar de fora do projeto. Eu acho que o projeto ele tem que nascer na raiz, acessível e sustentável. Né? Eu acho que no mundo de hoje não dá pra gente... E óbvio, dentro do que dá. E não tô falando que o escritório precisa ser 100% acessível. Ele precisa ser 100% das funções dele tem que ser acessíveis. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu tenho 20 salas de reunião, uma tem que ser acessível. Entendeu? Então, assim, eu sei que ali... Então, para cada uso, pelo menos, tem que estar atendendo aquele público específico. Né? Porque tem norma, tem tudo, né? Tem, né? A gente tem uma NR bem restritiva, assim. Às vezes até a gente era mais restritivo do que normas internacionais. O que eu acho que a gente reclama, porque não é fácil atender, né, toda, mas eu acho que no final do dia a gente tem um benefício muito bacana para o projeto, e quanto mais disfarçado isso for, é mais legal, né? Só que ainda é custoso. Então a gente também esbarra em alguns custoso, né? lugares. Né? Então, assim, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando, dependendo do que a gente... do nível que a gente quer chegar de sustentabilidade, às vezes a gente encarece 30%, sei lá, a infraestrutura de um projeto, né? 20%, porque o ar-condicionado é diferente, a filtragem é diferente, as regras, as rigidezes são diferentes. Aí Carpete... e aí por aí vai, né? E mesmo o acabamento que é certificado, ele tem que ser mais caro. Não tem como, né? Do cara que se preocupou, o cara que está fazendo a cadeia completa do produto e tudo mais, ele é mais caro. Então, mas deixa eu te perguntar uma coisa, porque hoje acho que muitas empresas, né, somente as multinacionais, elas estão envolvidas nesse programa de ESG, tem um departamento de sustentabilidade interno, né? Não é uma realidade para todas as empresas nacionais, mas acho que a grande maioria das internacionais, sim, até principalmente com capital aberto, né? Eu acho que a grande tendência, não tem como a gente também não falar sobre ESG hoje em dia, e acho que a gente tem que falar de todas as letrinhas da sigla, né? Então, o que eu acho que é muito legal, e por isso que antigamente a gente tinha só certificações LEED e tudo mais, que a gente olhava para o prédio, né? Então, como que o meu prédio vai ser menos agressivo dentro daquele lugar que ele está sendo implantado? Mas quando a gente fala também do social, que faz parte do ESG, a gente começa a olhar para outros tipos de certificação, como o Fitwel, por exemplo,
que ele está olhando para o bem-estar do funcionário, né? E no sentido amplo do bem-estar do funcionário. Então, se eu faço ele, em vez de andar de elevador, subir 2 lances de escada, é um exercício que ele fez no dia, né? E até pensando do lado do financeiro, é um cara que vai faltar menos se ele está mais saudável. Sim. Sim. Né? Ele é um cara mais produtivo. Então, a gente entende, por exemplo, essas empresas, essas multinacionais, eles têm aquelas copas que tem muita comida disponível, né? Mas a nossa lei, a comida saudável está à mostra. A outra está um pouco mais escondida. Então a fruta vai estar... Porque também teu cérebro, ele vai para esse lugar. O que ele vê primeiro é o que ele tem vontade, assim, né? Então a maçã está no primeiro plano. Vai ter um chocolate embaixo da bancada. Você vai ter que ir atrás dele, tudo bem. Mas então eu acho que vem nesse lugar, assim, de que a gente agora tem que olhar para esse conjunto. A gente olha muito, e é fundamental, a estrutura tem que ser muito sustentável, não tenha dúvida. A gente tem que falar de economia de água, a gente tem que falar de reuso, né? A gente tem que falar de reciclagem de material, porque a hora que você demole um escritório, para onde vai tudo isso, né? Então, será que tem reuso disso? Será que tem, né? Tem empresas hoje especializadas em demolição, inclusive, né, já com esse olhar. Então, eu acho que não dá mais pra gente pensar, é até irresponsável, né, a gente... Só que não é todo cliente que quer pagar por isso. Pois é. Então, mas é que tá, ele coloca no escopo, vende isso para um acionista, né? Vende para uma sociedade que ele é sustentável, né? Mas assim, eu digo que a gente, né, como escritório e toda essa minha cultura de tanto tempo de corporativo, a gente não faz projetos sem esses princípios. Mesmo que o cliente não esteja pagando um projeto de sustentabilidade ou de acessibilidade. A gente não vai fazer um projeto que não tenha uma porta com uma folha de 90. Não vou fazer um projeto que não tenha uma torneira temporizada, sabe? Assim, então, a gente coloca isso já na raiz do projeto e já entrega isso para o cliente. O que ele vai fazer com essa informação depois, como ele vai ganhar, né, com essa informação e tudo mais, é com ele. Mas no Brasil ainda é caro certificar. Né? Porque a gente está falando de certificações internacionais, a gente não tem uma certificação nacional ainda. Então, quando a gente tem um dólar que explode, né, assim, então, muitas vezes o cliente até tem a vontade, mas se esbarra em alguns custos mesmo, né, de certificação. Agora, quando o cliente abraça, é maravilhoso. Se você tem a chance de começar um projeto, né, a gente fez aí um projeto do Meta, que era uma meta de lead, e a gente conseguiu chegar no Platinum, que o cliente não esperava. Foi uma surpresa para o cliente até, assim, porque tudo bem, a gente já tinha um prédio, um AAA, que ajudava muito, né, na certificação, mas a gente colocou isso como premissa de projeto. Então, a gente vai escolher os acabamentos de acordo, a gente vai repensar o projeto para que a gente chegue no melhor que a gente pode conseguir. Mas, Maria, até me corrige, né, porque a gente vê os prédios, vamos falar aqui de São Paulo, né, com várias certificações. Muito marketing. Muito marketing. Mas muitas certificações, um monte de coisa, o ocupante procurando por aquilo, né, pagando, às vezes, o preço do metro quadrado lá em cima, né? Sim. E na hora de fazer a coisa interna, ele economiza Real. Não é? É real. E aí tem muitas vezes que a gente tem que mostrar para o cliente os ganhos que ele tem dentro daquilo, né? Então, principalmente projetos e contratos que o cara vai ficar 10 anos, porque esses contratos hoje em dia são super longos, né? Super longos. Então, tem horas que você consegue mostrar para ele que, olha, se você investir um pouco mais no teu projeto, no que você está pondo aqui dentro, a manutenção vai ser diferente, o facilities vai te agradecer no final do dia, a longo prazo. Então, a conta necessariamente não é sempre no primeiro momento. Né? E às vezes a gente tem que mostrar para ele até, porque aquela história, né? Começa agora o fim do ano, já todas as empresas querem gastar o CAPEX desesperadamente, não sei o que e tudo mais. Mas às vezes a gente tem que mostrar para ele que isso reflete na operação, né? Então do CAPEX vira OPEX lá na frente, se você tem uma redução. Até para atrair talentos, né? Porque você tem uma geração nova muito presa aos valores, né? Muita questão ambiental, de sustentabilidade. Se a empresa sabe
vender o ambiente de trabalho como sustentável, ela acaba agregando na marca empregadora também, né? Claro. Tem um valor aí que é interessante de trabalhar. Até porque hoje uma certa faixa etária, né? Os jovens, eles olham e tenho sinergia com isso, não tenho. Se não tenho... Eu não entro. Por fora. Mas você sabe que, eu vou até falar um pouco contra mim mesma aqui, mas eu acho que a estética ela se esvazia. No sentido de, eu atraio o talento pelo escritório, só que se a cultura não tiver, não não tiver presa, não segura. Mas é isso. Sim, a questão da estética, a questão do conceito de sustentabilidade. Sim, claro, né? Não adianta nada você ter um ambiente maravilhoso se o chefe... O tal do Great Place to Work, que no final das contas, né, é um selo que está estampado. As melhores empresas... Para se trabalhar, e aí você vai ver volta a questão do marketing, tanto na sustentabilidade, no SG, como também nas melhores empresas. Né, que de fato é, né? E é isso, a gente está num momento que a gente tem uma diferença aí geracional mesmo dentro das empresas. Muito então, grande. Ainda é difícil, porque você tem o cara que vai querer trabalhar de bermuda, chinelo e tudo mais, e o cara que ainda está indo de camisa social e gravata, sei lá. E usa agenda. E usa agenda. Exato. Agenda comercial paulista, né? Aquela coisa. Está falando da agenda porque eu uso agenda. Aqui no nosso escritório nós temos 2 gerações. Entendi, boa. Antes de Cristo e depois de Cristo, né? Então, porque o Onaga, ele é uma geração acima da minha, mas assim, não tão as anotações envolvido... Pode cortar, né? As anotações são rupestres, né? Não tão envolvido na parte digital. Né? Mas você sabe que eu ando com o meu caderno também. Mas ele evoluiu muito, porque eu cobro muito dele, né? O Gustavo, eu pego muito no pé. Ele fez curso de programação há quanto tempo atrás? Então, a minha primeira formação em 80 foi programador. Olha! Então, em 80. Assim, DOS ainda, né? DOS, Assembler... Né? Outro dia minha filha viu na internet um disquete. Ela falou, mas que é isso? Que é isso? Qual deles? Porque o pequenininho ou aquele grandão? Porque tinha o grandão. Tinha o grandão, não, mas o pequenininho já, mas ela não consegue nem entender que a gente tinha que salvar naquele negócio. Não tem a menor ideia. Eu ainda venho de uma época de programação onde você trabalhava com rolos de... Não existia cartão perfurado. Depois é que começaram a surgir os discos para gravação, né, os disquetes, enfim. Mas eu pego muito no pé do Onaga, né, para questão de tecnologia, de evoluir. Eu não uso cartão de visita. Eu uso tudo no meu celular, o QR Code. Eu acho muito prático o cartão de visita, e lúdico, e prático. Então a gente às vezes discute porque... eu concordo com você, Onaga, eu acho interessante. É por isso que eu acho que existem 2 gerações. Ele demora 3 minutos para trocar o cartão com alguém e eu demoro 30 segundos. Eu falei, nossa, cartão bonito. Eu acho que tem essa primeira chegada, né? Assim, tem aquela elegância do cartão. Pois é. Não tem, Mas eu te entendo. Porque eu fico aí nesse meio aí, entre o analógico e o digital. Você tem teus filhos, suas filhas. Eu tenho que disfarçar para elas. Pois é. E tem um marido super digital. Então é um problema. Tecnologia. Nossa Senhora. Então, porque você tem que se habituar, né? Eu tenho um computador dentro de casa desde o começo dos anos 90, né? Vamos dizer assim. Então, antes de começar a surgir a internet em 95, né? Vamos dizer por aí, assim, 95. eu já tinha um computador antes dentro de casa, né? Então, é complicado. Mas aí é uma coisa quase que um bichinho picou a veia aí já, né? Da tecnologia. Você já nasceu com um chip que não é normal. Eu já, para minha época, eu já sou bem além. Muito além. Daquilo. Então eu não consigo, eu não trabalho com coisas em papel escrito. Eu anoto algumas coisas, mas depois disso eu transformo tudo em arquivo digital. Coisa, tanto que, né, eu não... Mas é um equilíbrio bacana. Tem que ser, são né? 2 gerações, antes de Cristo e Daí depois ele de pergunta Cristo. para mim, que dia que foi isso que a gente marcou mesmo? Daí eu vou na minha agenda e falo para ele que Olha só. Tá ele marcou. Olha lá. Até ligar o computador, Até ligar o computador, você já vai lá na agenda. Quando daí ele tá reiniciando, né? Ele atualizou. Deu tela preta.
Mas é por isso que a gente funciona muito bem no que a gente acaba fazendo, né? Apesar de trabalhar hoje em coworking, né? A gente já teve escritório físico tudo durante anos, né? Antes da pandemia a gente já migrou para coworking, né? Ficou muito prático, né? Prático. Ele utiliza o coworking próximo para ele, da casa dele, eu utilizo o próximo da minha e em algum momento durante a semana vocês precisam se encontrar. A gente se encontra depois. E tem os momentos que a gente está com os eventos acontecendo, então... Mas no dia a dia, assim, a maioria das vezes... Mas é isso, né? A gente não perde ainda, por mais que a gente tenha facilidades digitais e tudo mais, a gente não perde esse momento que tem que estar junto. Claro, tem que pensar junto, tem que estar junto, tem que... Então, pode estar cada um no seu coworking, mas tem um momento no dia que vai ter que ter aquele café bora juntar esses dois coworkings num só, né? A gente se fala várias vezes por dia, tudo, mas assim, tem um momento que a gente tem que sentar olho no olho, pegar na mão, né? Discutir projetos juntos. Vocês são um casal moderno que tem um conceito, né? Que é o Living Alone Together. Living Alone Together, isso mesmo. Tem um movimento, né? E, Mari, a gente está chegando ao fim do programa, mas assim, eu gosto muito de perguntar para os nossos convidados, né? O que é ser arquiteta e o que é arquitetura? Olha, a pergunta do milhão, Essa é... Olha, o que é ser arquiteto para mim, eu vou te falar que eu acho que eu já passei por várias fases do que é ser arquiteto. Eu acho que em cada momento da carreira a gente vai enxergando a arquitetura e só vai melhorando, né? Eu acho que a arquitetura é uma grande oportunidade. Eu acho que desde de criança, né, que eu era aquela que pegava os panfletos do Farol e ficava ali pensando como que eu podia fazer aquilo ser melhor e como que eu mudaria aquele layout. Então, eu acho que tem esse lugar de que a gente consegue transformar a vida das pessoas da forma, principalmente no caso, né, dos escritórios, da forma como elas trabalham, né? A gente fazer com que o nosso trabalho seja inspiração para o trabalho de outro é muito mágico. Né? Então, eu acho que hoje, se eu pudesse pensar, né, no momento atual, assim, a arquitetura está muito nesse lugar para mim, assim, da inspiração que eu consigo gerar no outro. Eu acho que quando eu resolvi fazer a história da Tuya, era muito para fazer essa criação coletiva com o cliente, trazer o cliente para o centro do negócio e que ele criasse o espaço dele junto comigo. Né? Então, eu acho que isso da arquitetura... pensando no lado mais abstrato da arquitetura, é maravilhoso, assim, né, de ser arquiteto. E a arquitetura em si, a gente está falando aí das belas artes, né, de uma das artes, então eu acho que ela acaba que a arquitetura, é até engraçado, quando alguém pergunta, o que você faz? Sou arquiteta, você até abre um sorriso, assim, porque a arquitetura passa pela vida de todo mundo, né, então a gente vai viajar, a gente se impacta com a cidade, a gente se impacta com os prédios. E isso desde a época das cavernas até, né? A gente não faz viagem agora para ir ver as pinturas, né, das cavernas e tudo mais. Então eu acho que tem essa magia aí de que ela está na vida de todo mundo. Todo mundo tem um quê de arquiteto, né? Acho que é por aí. Mari, obrigado pela participação, obrigado a vocês. Foi uma delícia. Obrigado, Ana. Obrigado a vocês que estão nos assistindo aqui. E quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui no canal do Office Connection. E o programa tem um apoio da Cavalete. E em breve a gente volta com outro convidado. Até lá. Cavalete, há 50 anos como suporte para suas conquistas.